Ok, pessoal, então a nossa gravação está iniciada. Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Ao nosso segundo dia da Escola de Verão, a gente vai ter um novo mini curso. Antes de passar a palavra ao professor Roberto, eu vou fazer uma brevíssima apresentação dele. O professor Roberto Costa, ele fez os seus estudos iniciais em física, tanto em nível de graduação quanto em nível de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e posteriormente ele fez o doutorado em astronomia já pela Universidade de São Paulo, onde, aliás, ele é professor desde 1987 do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, que é conhecido popularmente como IAG. Ok? Então, Roberto, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou estar aqui a todo momento, caso você precise de alguma ajuda, algum auxílio, é só me chamar. Então, Perfeito. muito obrigado, pessoal. Bom curso. Ok, bom, inicialmente, bom dia a todos vocês. Eu agradeço a gentileza do convite feito pela coordenação desse curso, o professor Natan, com quem eu conversei, e a todos os demais membros da comissão coordenadora. Obrigado pela gentileza do convite. E a gente vai, então, aproveitar esse tempinho para fazer, como diz o título, um breve passeio pelo universo. Um passeio que vai ter duas partes. Hoje a gente vai conhecer a nossa casa, o Sistema Solar, e na próxima aula, na quinta-feira, as estrelas, as galáxias e o universo em larga escala. A ideia não é, até pelo tempo disponível, não é apresentar um curso, processos físicos, não vai ter tempo para isso. Eu quero apresentar, realmente levar vocês para fazer um passeio e, à medida que a gente for passeando, e mostrando para vocês onde estão os temas interessantes. Ok? Bom, como o Lucas comentou, perguntas aí vão fazendo ou ao longo da apresentação ou ao final dela a gente aí tem tempo depois para conversar de minha parte o tempo que vocês quiserem, não tem nenhum problema com isso. Vocês podem ver, a minha secretária está aqui do lado, ó, está aqui relaxando, então depois que a gente terminar o curso eu tenho tempo de sobra aí com o auxílio da minha secretária para responder vocês. Bom, quando a gente fala de astronomia, a primeira coisa a dar uma revisada, a primeira coisa necessária é dar uma revisada nas unidades de distância. Por quê? Porque a gente não pode carregar metros e quilômetros para as escalas astronômicas, senão a gente se atrapalha um monte de zeros. No dia a dia, a gente está acostumado a usar o metro e os seus múltiplos e submúltiplos, né? Do milímetro ao quilômetro, tudo é muito intuitivo, a gente sabe perfeitamente. Porém, em astronomia, não funciona. A gente precisaria carregar um grande número de zeros e são necessárias outras unidades de medida. Estou falando isso bem no começo, provavelmente alguns de vocês já sabem isso. Nós vamos homogeneizar o conhecimento, dando uma definição inicial que é importante. Dentro do sistema solar, usa-se a distância, na verdade, a distância média Terra-Lua como unidade de distância. A distância média Terra-Lua é em torno de 150 milhões de quilômetros, um pouquinho menos que 150 milhões de quilômetros, e essa unidade é chamada unidade astronômica. Então, se a gente expressar as distâncias dos planetas e demais objetos ao Sol em unidades astronômicas, tudo fica muito mais simples. Ora, entre as estrelas e entre as galáxias, também não funciona. Aí é preciso usar outras unidades. O ano-luz é uma das unidades que se usa para medida de distância em astronomia. Ela é baseada, como vocês já devem saber, na constância da velocidade da luz. A velocidade da luz é um pouquinho, no vácuo, né? É um pouquinho menos de 300 mil quilômetros por segundo. Daí se define, então, o ano-luz, que corresponde à distância que a luz percorre num ano, equivale, arredondando os números aí, a 9,5 trilhões de quilômetros. Existe ainda uma unidade técnica chamada parsec, que está baseado, assim como o ano-luz está baseado na distância que a luz percorre num ano, o parsec está baseado no raio da órbita da Terra em torno do Sol. Essa é a base da conta. E um parsec corresponde a 3,26 anos-luz, é o parsec que a gente encontra nos artigos científicos, na literatura técnica de astronomia, e o parsec pode vir acompanhado dos seus múltiplos, kiloparsec, o megaparsec e o gigaparsec. Então essas são as unidades que se usam em astronomia, beleza? E já que estamos falando de unidades, vamos falar então das dimensões. Começando pelo mais simples, né? A dimensão dos planetas ao Sol. Muitas vezes é bem comum a gente encontrar representações, modelos do sistema solar, em que essas dimensões são completamente equivocadas, erradas. Então é preciso ver isso com algum cuidado. Aqui estão as distâncias dos planetas ao Sol, as distâncias médias, né? Vamos lembrar, o Kepler, lá no começo do século XVII, demonstrou que as órbitas dos planetas em torno do Sol não eram círculos perfeitos, eram elipses.
Portanto, a gente está falando de distâncias médias. Aqui está a Terra, 150 milhões de quilômetros, as distâncias são em milhões de quilômetros. Mercúrio, 58, aqui estão todos os demais. Vamos passar isso para unidades astronômicas, vocês vão ver que fica muito mais simples. Está aqui. Aqui, a distância da Terra ao Sol é, por definição, uma unidades astronômicas, e aqueles números de joelho, para a gente lembrar, para conversar com os amigos, é muito simples, né? Mercúrio, ponto 4, ponto 7, 1,5, 5, 10, 20, 30 e 40, arredondando. Então, dá para ver daí que os planetas de tipo rochoso, o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, estão bem perto do Sol. Em compensação, os planetas dos gigantes gasosos estão bem mais longe, a distâncias bem maiores. Então, assim, no primeiro golpe de vista, essas são as dimensões dos planetas ao Sol. Se a gente colocar isso em escala, como mostra nessa figurinha aí, dá para ver que o espaçamento varia muito. Olha aqui os planetas terrestres, todos amontoadinhos aqui. Aqui está a definição, aqui está uma unidade astronômica por definição. O pontinho azul é a Terra, então Mercúrio, Vênus, Terra, Marte 1,5. Depois os asteroides, que é uma faixa aqui, e os planetas gasosos aqui. Plutão é um caso particular, né? Plutão é um planeta de outra natureza, está aqui bem longe, no chamado cinturão transnetuniano. A gente vai voltar a ele daqui a pouquinho. Então, aqui está a escala de distâncias em unidades astronômicas dos planetas ao Sol. Às vezes é bom colocar em termos comparativos. Quando você tiver que explicar isso para sua avó, dizem que a gente só entende uma coisa direito quando a gente consegue explicar para a avó e ela entende. Bom, se você tiver que explicar isso que a gente está falando aqui hoje para a sua avó, para o seu avô, coloque as distâncias em termos comparativos. Se a distância Terra-Sol, uma unidade astronômica, for reduzida a 1 centímetro, como ficam as dimensões do Sistema Solar? Ora, se a distância Terra-Sol é 1 centímetro, Mercúrio-Sol é 4 centímetros, Júpiter-Sol é meio metro, Netuno é 3 metros, Plutão é 4 metros. Então, as distâncias variam muito e os planetas externos estão a distâncias muito grandes. E as estrelas mais próximas? Ora, a estrela mais próxima se chama Próxima Centauri. Vamos fazer essa conversão aqui. Um ano-luz corresponde a um pouquinho mais de 63 mil unidades astronômicas. Um pouquinho mais de 63 mil. Ora, 4,27 anos-luz equivale a mais ou menos 40 trilhões de quilômetros. Nessa escala de brincadeira aqui, se a gente colocar aqui os planetas a centímetros ou poucos metros do Sol, a estrela mais próxima, encostadinha em nós, nossa vizinha de porta, está a 27 quilômetros. Por que eu estou insistindo nisso? Para mostrar como são grandes os vazios no espaço, ou seja, o Sistema Solar tem uma escala de dimensão, os planetas girando em torno do Sol e tal, mas a escala do sistema planetário para a escala das estrelas é outra completamente diferente. As estrelas estão a distâncias muito, muito maiores. Agora vamos focar um pouco no sistema Sol, Terra, Lua. Muito da nossa vida cotidiana depende aí dos movimentos relativos, eu escrevi aqui dança, dos movimentos relativos entre o Sol, a Terra e a Lua. Isso é intuitivo, isso regula a nossa vida desde a pré-história e é muito importante. Os períodos naturais são regulados pelos movimentos do sistema Sol, Terra, Lua. O que são os períodos naturais? São o dia, o mês lunar e o ano. O ciclo das estações, o ciclo das marés e o ciclo dos eclipses. Vamos ver cada um deles um pouquinho mais de detalhe. O que são os períodos naturais? A rotação da Terra define o dia, né? A nossa vida, e não só nós humanos, grande parte dos animais, tem o seu ciclo biológico controlado pela rotação da Terra, pela duração do dia. O mês lunar, o ciclo das fases da Lua, que leva 29,5 dias, 29,53 na verdade. E o ano, o período orbital da Terra em torno do Sol, que é um pouquinho mais de 365 dias. Essa fraçãozinha aqui explica o porquê dos anos bissextos. Se vocês prestarem atenção, vão ver que aqui já aparece com clareza o grande problema dos calendários, né? Porque o mês lunar não é o múltiplo inteiro do dia e o ano não é o múltiplo inteiro nem do mês lunar, nem do dia. Portanto, a definição
de calendários é um negócio bem, bem complexo. Fazer calendário, definir calendários funcionais é algo que muito, muito complicado, que obviamente que leva em conta não só questões astronômicas, mas também questões culturais, etc, etc. O ciclo das estações, esse você já conhece bem. O ciclo das estações, que está representado nessa figurinha aqui, note que ela obviamente não está em escala, que o Sol e a Terra estão mais ou menos do mesmo tamanho. O que aparece aqui? Ora, o eixo de rotação da Terra tem uma inclinação de 23,5 graus em relação a uma normal, a uma perpendicular ao plano da órbita em torno do Sol. Então, se a gente lembrar que isso aqui é um ano, né, o período orbital é um ano, num certo momento aqui, por exemplo, o Sol vai estar incidindo diretamente sobre o hemisfério sul, portanto é verão sul, é o solstício de verão. Passados 6 meses, a Terra vai estar aqui desse outro lado, a inclinação do eixo obviamente não muda, e o Sol vai estar incidindo diretamente no hemisfério norte, de forma mais oblíqua, no hemisfério sul, caracterizando o verão do norte. E aqui os momentos de transição, né, os equinócios. Então, o ciclo das estações, que também é fundamental para o ciclo da vida na Terra, em diversos aspectos, é regulado pela inclinação do eixo de nosso planeta em relação ao plano orbital da Terra em torno do Sol. O ciclo das marés, outro fator de extrema importância para nós, para o cotidiano, para o dia a dia, para a vida na Terra. O ciclo das marés, ele aqui está exagerado, mas quando o Sol e a Terra estão alinhados, ocorrem as chamadas marés de Syzygy. Aqui aparecem 2 bojos de maré. O bojo mais azul, mais escuro, é a maré que corresponde ao Sol, causada pelo Sol, e mais claro, a maré causada pela Lua. Então, vejam aqui, por exemplo, nas marés de quadratura, tem um bojo de maré aqui e outro bojo fraquinho de maré aqui na direção do Sol. Na verdade, isso é combinado na prática, é simplesmente nas marés de Syzygy, a maré alta é um pouco mais alta, a maré baixa um pouco mais baixa. As marés, então, têm um papel super importante nos ritmos biológicos, principalmente das criaturas oceânicas, das criaturas costeiras, ciclos reprodutivos de animais, etc., etc. Depende, então, dessa dança Sol, Terra, Lua. Finalmente, o ciclo dos eclipses. O ciclo dos eclipses é conhecido há muito tempo, já faz aproximadamente 3.000 anos que ele é conhecido, mas, eventualmente, a Terra pode se colocar exatamente na linha, perdão, a Lua pode se colocar exatamente na linha Sol-Terra, de maneira que uma sombra incide num certo lugar da Terra, note que a Terra está girando, então essa sombra caminha sobre a Terra, o que caracteriza um eclipse solar total, ou, ao contrário, a Terra pode se colocar entre o Sol e a Lua, note que, obviamente, aqui não está em escala, provocando um eclipse lunar. A diferença é que o eclipse solar total é só um pontinho na Terra, na verdade é uma faixa que se desloca porque a Terra vai girando. É só as pessoas, os observadores aqui embaixo desse pontinho que vão ver o eclipse total, enquanto que o eclipse lunar total é visto por todas as pessoas desse hemisfério da Terra que conseguem ver a Lua, já que a Lua mergulha completamente no cone de sombra da Terra. Mas tudo isso, então, está relacionado ao sistema Sol, Terra, Lua. Por isso que é importante conhecê-lo. Ok, voltemos então aos planetas. Vamos seguir o nosso passeio e vamos falar um pouco mais dos planetas. Aqui estão em escala, não em escala de distância ao Sol, mas em escala dos diâmetros. O Sol, que aparece com a faixinha aqui, os planetas de tipo terrestre ou telúrico, a Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas gasosos também são chamados de jovianos. Olhando só essa foto, dá para ver com clareza que são corpos de natureza bem diferente, os terrestres e os jovianos. Essa figura aqui é interessante. Procurem olhar ela em 2 etapas. Primeiro, procurem focar apenas para os corpos que estão em azul. Em azul estão os chamados planetas clássicos. Mercúrio, Vênus, a Terra. Vênus está lá, os planetas estão aqui apertadinhos. Aqui está a Terra, aqui está Marte. Aqui está Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, em escala dos seus raios orbitais. Procurem ver só os azuis. O que chama a atenção aqui?
Os planetas giram em torno do Sol mais ou menos como se estivessem em cima de uma mesa. O sistema solar é plano. Por que isso? Isso mostra a origem comum dos planetas. E isso está associado com o mecanismo de formação no sistema solar. Quando a nebulosa protosolar se condensou, começou a girar o Sol, imagine uma massa de gás que vai girando e se condensando, vai diminuindo o seu raio, ao mesmo tempo aumentando sua velocidade de rotação, tem um eixo de rotação. No plano do Equador, aqui está o eixo de rotação, aqui está o plano do Equador, no plano do Equador, então, é ejetado um disco equatorial. Os planetas todos se formaram nesse disco equatorial. E agora, se vocês verem os corpos aqui que estão em... Essa cor não é bem vermelho, mas é meio cor de telha, sei lá. Aqui aparecem os planetas anões, que são bem inclinados em relação ao plano da eclíptica, ao plano do sistema solar. Por que isso? Porque são corpos muito pequenos que foram submetidos a perturbações durante a formação do sistema. Isso é mais uma indicação de que os planetas anões, aqui aparece Plutão, aparece Haumea, Eris, Makemake, aqui aparece Ceres, que é um corpo de cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter. Esses corpos têm uma natureza distinta dos planetas clássicos. Essa figura aqui mostra bem o fato dos planetas anões terem órbitas bem diferentes dos planetas clássicos. Vale lembrar também, eu peço desculpas, pessoal, eu estou resfriado, viu? Vale lembrar que todos os planetas giram em torno do Sol numa mesma direção. Além de estarem no mesmo plano, eles giram no mesmo sentido, que coincide com o sentido definido lá pela rotação do Sol, a regra da mão direita, né? O vetor momento angular aponta para a mesma direção. E os asteroides? Os asteroides são corpos bem pequenos. Aqui tem uma coletânea de fotos, obviamente isso não é uma foto só, é um mosaico de 4 fotos, mostrando alguns asteroides. Apenas 26 deles têm mais de 200 quilômetros de diâmetro. Ceres é o maior, tem em torno de 1.000, tem 970 quilômetros de diâmetro. Os que têm entre 100 e 200 quilômetros são bem conhecidos, são bem catalogados. Apenas metade dos pequenos, aí, entre 10 e 100 quilômetros, são conhecidos. E abaixo de 1 quilômetro é um mistério. Ninguém sabe bem quantos tem. Estou falando dos asteroides do cinturão principal, aqueles que estão entre Marte e Júpiter. A sua ordem deve ser de muitos milhões, talvez bilhões, o número de objetos, mas eles são todos muito pequenos, de maneira tal que a massa total dos asteroides todos não deve ultrapassar a massa da nossa Lua. Então, a massa deles é muito pequena. Eles estão lá entre Marte e Júpiter, chamado cinturão principal de asteroides. Existe um outro cinturão, um cinturão externo, além de Netuno, chamado cinturão transneptuniano. Depois a gente volta a ele. Isso aqui é um plot antigo que mostra a posição dos asteroides do cinturão principal. Aqui estão plotadas as órbitas dos planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e aqui está Saturno. Então dá para ver aqui os pontos, cada pontinho aqui é um asteroide, orbitando basicamente entre Marte e Júpiter. Vocês notam algumas coisas interessantes, por exemplo, tem uma concentração aqui, tem outra concentração aqui, são os chamados asteroides troianos. Aqui está Júpiter, eles estão 60 graus, se vocês fizerem uma linha aqui, eles estão 60 graus antes, 60 graus depois de Júpiter, orbitando em torno do Sol com a mesma velocidade orbital. São os chamados pontos de Lagrange, são pontos de equilíbrio aí do sistema Júpiter-Sol. A gente tem ouvido falar muito em pontos de Lagrange nessas últimas semanas por causa do telescópio James Webb, que está num dos pontos de Lagrange do sistema Terra-Sol. Isso aqui são os pontos de Lagrange do sistema Júpiter-Sol. Então, o ponto L3, L4. O L1 é aqui na linha que vai de Júpiter até o Sol, e o L2 está aqui, e o L5 está aqui do outro lado. Mas isso é dinâmica, a gente não vai ter tempo para isso. Aqui está uma visão mais completa e mais moderna da mesma imagem. Vejam que tem muito mais pontos aqui. Essa mancha amarelada, não dá para distinguir os objetos individualmente, de tanto que eles são. Porém, estão destacados nessa figura aqui os objetos cujas órbitas em torno do Sol passam próximos à órbita da Terra, os chamados NEOs, da sigla em inglês Near Earth Object. São asteroides que, em sua órbita em torno do Sol,
cruzam a órbita da Terra, passam próximos à Terra, e que eventualmente poderiam vir a consistir em potenciais riscos de colisão. Então, eles têm as suas órbitas monitoradas com bastante cuidado. Aqui tem uma vista de cima do sistema solar, mostrando apenas os néons. Olhem a quantidade de objetos. Aqui está a órbita da Terra, aqui está a órbita de Marte, aqui estão Mercúrio e Vênus. Vejam a quantidade de objetos, todos eles giram em torno do Sol, que cortam a órbita da Terra. Aqui tem, nesse plot tem 1.400 néons plotados. Como eu falei para vocês, todos eles têm suas órbitas monitoradas para que se conheça previamente aí eventuais riscos de colisão. Vale ressaltar que todos os grandes asteroides aí acima do quilômetro têm suas órbitas monitoradas e não tem nenhum que implique em risco de colisão com a Terra por pelo menos um século. Cometas. Cometas proporcionam belos shows no céu, mas eles são muito mais raros, né? São conhecidos desde a antiguidade. Existem descrições do cometa Halley feita por astrônomos chineses há 22, 23 séculos atrás. O que são cometas? Cometas são bolas de núcleos de material, água solidificada, basicamente, misturada com poeira e impurezas. E quando essa bola de gelo gigante chega perto do Sol, esse material sublima, passa diretamente de sólido para gasoso, e eles desenvolvem então, uma cabeça brilhante aqui e uma cauda. Os núcleos cometários são muito pequenos, eles têm tipicamente aí dos 10 a 20 quilômetros, mas as cabeças dos cometas podem ter centenas de milhares de quilômetros e as caudas podem ter bilhões. De onde que eles vêm? Ora, existem catalogados aí alguns milhares de cometas. O número potencial, eles ficam num lugar extremo, na fronteira externa do sistema solar, chamada nuvem de Oort. Já vou mostrar ela. O número de objetos que podem vir a se transformar em cometas, isso é estimado da ordem de 10 a 12, da ordem do trilhão. Eles são uma mistura, como eu falei para vocês, de água, gases congelados e poeira. A melhor maneira para definir a constituição de um núcleo cometário é gelo sujo. É isso que os cometas são, gelo sujo. Aqui está o sistema solar em escala. Aqui estão os planetas terrestres com o cinturão interno de asteroides. Se a gente diminuir a escala, aqui estão os planetas jovianos. Os terrestres estão apertadinhos aqui no meio. Planetas jovianos com o cinturão de Kuiper, o cinturão externo, que eu tinha falado para vocês. Aqui em vermelho, uma órbita de um planeta anão. E aqui está tudo isso imerso na nuvem de Oort. A nuvem de Oort tem da ordem das dezenas de milhares, o limite externo dela deve estar lá por 100 mil unidades astronômicas. Vale lembrar que eu falei bem no começo que 63 mil unidades astronômicas equivale a um ano-luz. Portanto, a região externa da nuvem de Oort está mais longe do que um ano-luz do Sol. Isso ainda é parte do sistema solar, são objetos que estão ligados gravitacionalmente ao Sol, porém, lá em distâncias muito grandes, ainda que sejam distâncias bem menores do que a distância da estrela mais próxima. Eventualmente, aí, por combinações de força de gravidade entre os planetas, um objeto daqui se desgarra, vem para o sistema solar interno e a gente, quando ele chega perto do Sol, ele desenvolve uma cabeça e uma cauda e a gente vê como um cometa. Ok, estamos avançando no nosso passeio e vamos dar uma passeadinha pelos planetas terrestres agora. Todos eles têm características bem comuns. Eles são sólidos, têm uma superfície sólida, têm núcleo rochoso, são bem menores que os gigantes. As densidades são na faixa das 5 gramas por centímetro cúbico ou 5 toneladas por metro cúbico, mais ou menos a densidade da Terra. Tem características de impacto, tem pouco ou nenhum satélite. Os seus interiores são todos mais ou menos parecidos. Aqui estão na nem escala verdadeira de tamanho, ó. Vênus e a Terra, que são maiorzinhos, Mercúrio e Marte, que são um pouco menores. Tem núcleos de níquel-ferro, e tem manto, e tem crosta. Mercúrio é um caso particular. Mercúrio, estima-se que não tenha. Aqui está ele, ó. Vamos dar um close em Mercúrio. Não tem atmosfera, a atmosfera é só traços, muito marcado com crateras de impacto. Mercúrio, o raio de Mercúrio equivale a 38% do raio da Terra. A massa é menos de 10% da massa da Terra. Eu não vou
detalhar cada detalhe aqui dessas tabelas, eu deixo para vocês verem isso. Interessante de Mercúrio é que ele gira em torno do Sol a cada 88 dias. Por isso, o período de rotação é de 59. Então, em Mercúrio, um ano leva um dia e meio. As temperaturas são extremas porque ele está muito perto do Sol. Eu já havia mencionado sobre o diâmetro. Vênus, sempre coberto por nuvens, já que Vênus tem uma espécie de efeito estufa planetário. Ele está um pouquinho, é muito parecido com o Sol em dimensões. A distância ao Sol dele é 72% da distância Terra-Sol. O período orbital dele, ou seja, o ano de Vênus, é 224 dias. Não tem satélites. O raio equatorial dele equivale a 95% do raio da Terra, e a sua massa é 82% da massa da Terra. Ou seja, ele é muito parecido com a Terra em várias características. Ele é muito refletivo. Muito refletivo. A albedo é a fração da energia refletida. E a temperatura na sua superfície é muito quente, 475 graus, inverno e verão. A atmosfera é quase que exclusivamente CO2, dióxido de carbono. Isso provocou uma espécie de efeito estufa planetário. Vênus tem a mesma temperatura de superfície aí na faixa de 475 graus Celsius, do Equador aos polos o ano inteiro, com ventos de mais ou menos 300 km por hora circulando sobre o planeta inteiro. Então, muitas vezes se diz que Terra e Vênus são planetas irmãos, mais tamanho mais ou menos similar, distância Terra não difere muito, densidade muito parecida, tem vulcões, tem atmosfera expressiva, tal. Só que a rotação dele é extremamente lenta, a pressão atmosférica é 92 vezes a pressão atmosférica da Terra, chove ácido sulfúrico, e a temperatura é na faixa de 475 graus, com ventos de aproximadamente 300 km por hora. Então, se é que Vênus é um irmão da Terra, ele é o irmão malvado das novelas, né? O gêmeo malvado. Aquele negócio das novelas que sempre tem o gêmeo bonzinho e o gêmeo malvado, ele é o gêmeo malvado da Terra. Aqui estão mapeamentos de radar, porque ninguém faz imagem em Vênus. Esses são os Montes Maxwell, mais ou menos 11 quilômetros acima da planície. Aparece aqui uma montanha bem grande. Aqui está a chamada região de Afrodite, o que se supõe que seja um vulcão ativo, que tem o nome de Maat. Ele está 8 quilômetros, a superfície dele está 8 quilômetros acima da planície, que é mais ou menos a altura do Monte Everest na Terra. A Terra não vou me deter muito. Aqui estão as características físicas da Terra como planeta. Tem atividade geológica, tem um satélite. Mercúrio e Vênus não têm satélites. A Terra tem um belo satélite grandão. E vamos direto para Marte. Marte, dos planetas rochosos, é certamente o mais conhecido, mais explorado. Tem sondas agora lá em Marte, explorando Marte. Ele está 1,5 vezes a distância Terra-Sol. O período orbital, o ano de Marte, equivale a mais ou menos 2 anos da Terra. Tem 2 pequenos satélites, Deimos e Phobos. O raio dele equivale a metade do raio da Terra, e a sua massa equivale a um pouquinho mais de 10% da massa da Terra. Ele é um pouco menos denso que a Terra. A Terra tem 5,5 gramas por centímetro cúbico, Marte tem um pouquinho menos de 4. As temperaturas em Marte são frias, né, porque está longe do Sol, mas não tão pavorosamente frias. Vejam que tem lugares na Terra que tem esse tipo de temperatura aqui. A atmosfera de Marte é muito menos densa do que a da Terra e nela domina também o dióxido de carbono e o nitrogênio. Tem várias características superficiais marcantes. Uma que eu acho muito legal é o chamado Monte Olimpo. Essa montanha aqui é um vulcão extinto, mas é um vulcão digno de nota. Ó, 600 quilômetros de diâmetro do cone, 27 quilômetros de altura, e o diâmetro da caldeira, da boca, é de aproximadamente 50 quilômetros. Não existe na Terra nada parecido em termos de montanha como essa. Aqui tem um detalhe de foto das escarpas da beirada do Monte Olimpo. Tem várias marcas de fluxo de lava mostrando que ele é um vulcão que já está extinto há muito tempo, mas foi ativo durante muito tempo. Diga-se de passagem, na Terra não poderia ter uma montanha assim, ela afundaria na crosta. A crosta da Terra é muito fina. Isso só é possível em Marte porque a crosta de Marte é bem mais espessa que a crosta da Terra. Marte tem calotas polares legaisinhas, parecidas com as da Terra. Aqui está a calota polar sul, calota polar norte.
A única diferença é que as calotas polares da Terra são H2O congelado, é água. As calotas polares marcianas são CO2, dióxido de carbono congelado. O que é CO2? Gelo seco, aquele que tem dentro da carrocinha de picolé. As calotas polares marcianas são CO2 congelado. Ok, vamos prosseguir o nosso passeio e ir para os planetas externos, para os gigantes. Todos eles têm características bem comuns também, são compostos basicamente por hidrogênio e hélio, tem núcleo rochoso, são bem maiores que os terrestres, têm baixa densidade, tem um monte de satélite, todos têm anéis. Aqui, vejam, estão os planetas gigantes gasosos em escala, aqui está a Terra para a gente comparar, aqui estão Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles têm todos mais ou menos o mesmo jeitão por dentro, né? Tem um núcleo rochoso, depois tem camadas de hidrogênio metálico, que é hidrogênio submetido a alta pressão, e tem uma camada de hidrogênio molecular na superfície, hidrogênio e hélio, né? Domina o hidrogênio. Júpiter é bem conhecido, aqui está ele. O que é isso aqui? Alguém pode dar um chute do que seria isso? Isso é uma eclipse, é uma sombra de uma lua. A grande mancha vermelha, basicamente hidrogênio e hélio, com traços, a atmosfera é basicamente hidrogênio e hélio, com traços de outros gases, como metano, etano, amônio. E é interessante que a massa de Júpiter é 2,5 vezes a soma da massa de todos os demais corpos do Sistema Solar, com exceção do Sol, obviamente. Júpiter tem de longe a maior massa do Sistema Solar, exceto o próprio Sol, e a massa dele equivale a mais ou menos 1/1000 da massa do Sol. As faixas latitudinais demonstram aí como é complexa a dinâmica da atmosfera de Júpiter. Aqui está a mancha vermelha, que é uma tempestade que está lá ocorrendo lá pelo menos desde que o Galileu observou pela primeira vez há 400 e poucos anos. Aqui um detalhe maior, uma sonda mais moderna, a grande quantidade de turbulência aí na atmosfera de Júpiter. A massa de Júpiter, como eu falei para vocês, 318 vezes a da Terra e o raio de 11 vezes o raio da Terra. Saturno, uma bela foto da sonda Cassini, mostrando os anéis de Saturno. Todos os planetas gigantes gasosos têm anéis, mas os de Saturno são de longe mais brilhantes que todos os outros. Saturno gira muito rápido, ele gira a cada 10 horas e meia, e o período orbital dele em torno do Sol é de mais ou menos 30 anos. É interessante que ele bamboleia. Aqui uma sequência de fotos dos anéis feitas entre 2004 e 2005, dá para ver que o eixo de rotação dele bamboleia nitidamente ao longo do tempo. A densidade de Saturno é a mais baixa de todos os planetas, ele é menor que a densidade da água. Se vocês acharem uma banheira suficientemente grande e botarem Saturno dentro, ele vai boiar. Ele é muito parecido com Júpiter por dentro. E, obviamente, é muito frio porque está muito longe do Sol. Saturno está a mais ou menos 10 unidades astronômicas do Sol. Júpiter está mais ou menos 5. Saturno tem um monte de anéis. Todos os gigantes gasosos têm muitos anéis. Aqui estão alguns dos anéis de Saturno. Titã é de longe o maior de todos. Titã tem 2 vezes, um pouquinho mais de 2 vezes do tamanho da nossa Lua. Tem várias luas pequenas aqui. Saturno é o planeta que mais tem lua no Sistema Solar. O número provisório, porque vivem achando novas, é de 79. Tem 79 luas. E aqui está a estrutura dos anéis. A estrutura dos anéis é muito, muito complexa. Existem satélites que circulam por esses vazios aqui, chamados satélites pastores. A dinâmica dos anéis de Saturno e dos satélites que circulam dentro dos anéis é muito, muito complexa e é, em si mesmo, uma área de pesquisa em astronomia planetária. Urano, a foto não é que seja ruim, viu? É que Urano não tem características atmosféricas mesmo. Urano ele foi descoberto lá no finalzinho do século XVIII pelo Herschel. Tem um período orbital de 84 anos. Tem um diâmetro de mais ou menos 4 terras. E o curioso de Urano é a inclinação do seu eixo de rotação. É inclinado de 98 graus. Ou seja, tem um dos polos que aponta para o Sol em um determinado momento do seu período orbital longo de 84 anos. Depois, passado metade desse período, ou seja, passados 42 anos, o outro polo aponta para o Sol. Aqui, nessa figurinha, dá para... Estou ilustrando aqui as inclinações dos eixos dos planetas. A Terra é 23,5 graus, inclinação do eixo do planeta em relação a uma normal ao plano da sua órbita em torno do Sol. É sempre a mesma coisa. Alguns são muito retinhos, quase não tem inclinação, como é o caso de Mercúrio, como é o caso de Júpiter. Em compensação, olha Urano, 98 graus. E Vênus, o irmão malvado da Terra, tem inclinação de 177 graus. O que significa isso? Todos os planetas giram num sentido, Vênus gira no sentido contrário.
De onde que veio isso? Perturbações da formação do sistema, provavelmente colisões contra os corpos, que levaram ele a essa característica. Netuno, o último dos planetas, clássicos, ele foi descoberto por mecânica celeste, ele não foi achado a olho no chute, em meados do século XIX, e tem um período orbital de 165 anos. Ele é muito parecido com Urano em termos de dimensões. E aqui, rapidamente, os planetas anões, os planetas como Plutão. Notem que aqui estão comparadas a Terra e a Lua, e a nossa Lua, a Lua da Terra. Vejam que esses objetos são, de fato, de natureza completamente diferente. Plutão nem é o maior de todos. Tem outros objetos maiores que Plutão. Aqui aparecem alguns: Eris, Almeia, Makemake, Gongong, Kauar, Sedna, Orcus, Salácia. Alguns têm satélites. Plutão, por exemplo, tem 5, tem Caronte, que é um satélite grande, e tem vários microsatélites. E ainda, muita coisa ainda existe para ser descoberta em relação aos planetas anões, chamados objetos transnetunianos. Eles são objetos de natureza completamente diferente. Ok, e para concluir nosso passeio pelo Sistema Solar, vamos falar um pouco sobre o Sol, a nossa usina de força. Toda a energia que nós consumimos na Terra, que existe disponível no Sistema Solar, ela vem do Sol. A massa do Sol equivale a 2 a 10 elevado a 30, ou seja, o algarismo 2 com 30 zeros ao lado, quilogramas. Isso equivale a 332 mil vezes a massa da Terra, ou mais ou menos 1/1000 da massa de Júpiter, como já havia falado para vocês. O raio do Equador equivale a mais ou menos 109 vezes o raio da Terra, e a densidade é de 1,4 gramas por centímetro cúbico, em torno de 1/4 da densidade da Terra. A rotação não é rígido, o Sol não gira com um corpo rígido, o Sol é um corpo, o envoltório é gasoso. O Equador gira a cada 25 dias, os polos giram a cada 36 dias. E aqui no meio do caminho, 60 graus de latitude, 31 dias arredondando. A temperatura na superfície do Sol é 5.870 Kelvin. Se vocês quiserem passar de Kelvin para Celsius, subtrai 273, aquela regrinha simples, é mais ou menos 5.600 Kelvin arredondando, Celsius arredondando. E a temperatura no núcleo é a temperatura responsável pela fusão do hidrogênio, transformação de hidrogênio em hélio, que é a fonte de energia do Sol, que vale a mais ou menos 16 milhões de graus, que é a sua luminosidade. Estrutura interna do Sol. O Sol tem um núcleo, que equivale a mais ou menos 20% do seu raio, onde as coisas efetivamente acontecem, onde ocorrem as reações de fusão nuclear, a produção de energia. No resto da estrutura do Sol, a energia vai sendo transferida para fora. Primeiro por radiação, ou seja, os fótons viajam, propriamente dito. Depois por convecção, a massa de gás vai fazendo convecção como um macarrão dentro da panela, até que chegue na superfície, na chamada fotosfera. A fotosfera é o que a gente enxerga do Sol. Vale a pena lembrar que não se deve olhar o Sol em hipótese nenhuma com instrumentos de ampliação, a não ser que eles estejam equipados com filtros para o Sol. Com isso não se brinca, isso pode causar lesões irreversíveis na retina. Depois tem as camadas externas, por causa da cromosfera, da chamada coroa, que é o envoltório solar. A cromosfera e a coroa a gente não enxerga. A gente enxerga a fotosfera, onde tem as manchas, eventualmente. Então, como eu falei para vocês, lá no núcleo do Sol é que as coisas acontecem. Eu não posso me deter aqui, mas só para ilustrar, porque isso é muito, muito legal, saber como que isso acontece, como se dá a produção de energia no interior do Sol. Por fusão nuclear, é equivocado, é errado dizer que o Sol está queimando. O Sol não é um processo de combustão lá. Não tem nada sendo queimado. É fusão nuclear. Como é que acontece? 2 prótons submetidos a enorme pressão e temperatura colidem, colam um no outro, formam um chamado deuteron, que é um par nêutron-próton, e emite um pósitron, um elétron de carga positiva, um raio gama, energia propriamente dita, e um neutrino. O neutrino é uma partícula muito pequena e sem massa. Depois, um deutero colido com outro próton forma um núcleo de hélio 3, 2 prótons, um nêutron, mais energia, e finalmente 2 hélios 3 combinam um com o outro, formam um hélio 4, que é o
o isótopo estável do hélio, e mais 2 prótons são liberados e voltam aqui para o começo. Isso acontece, então, lá no núcleo do Sol, e esse processo de fusão nuclear é o responsável pela produção de energia de todas as estrelas. Isso acontece no núcleo solar. O núcleo, no caso do Sol, equivale a mais ou menos 20% do raio e um pouquinho menos de 1% do volume, ainda que tenha 1/3 da massa, porque é muito denso. A temperatura de modelo para isso é 15,7 milhões de graus, 1,57 vezes 7 Kelvin. A densidade do núcleo solar é muito grande, equivale a 162 vezes a densidade da água, e a pressão é feroz, 265 gigabars, ou 260 bilhões de atmosferas. A atmosfera é a pressão que a gente está aqui no nosso dia a dia. Então, lá no núcleo solar é que as coisas efetivamente acontecem. A fusão do hidrogênio produz uma quantidade muito grande de energia, essa energia se transfere para a superfície do Sol por radiação, por convecção, e depois é emitida na forma de fótons, viaja pelo sistema solar, chega na Terra, aquece a Terra, de maneira que toda a energia que a gente tem aqui na Terra vem, em última análise, do Sol. Vale para a energia eólica, vale para a energia dos vulcões, vale para a energia fóssil, né? Carvão e petróleo, porque isso tudo, em última análise, é energia do Sol convertida em outras formas, aí, ou por criaturas, no caso das energias fósseis, do carvão e do petróleo, ou por uma mera questão de dinâmica, como é o caso da energia eólica, a energia das marés, coisa assim. O Sol, então, é a nossa usina de força, a usina de força do sistema solar. E, através desses processos de fusão nuclear lá no núcleo solar, é que são fabricados os elementos químicos. No caso do Sol, o que está sendo fabricado agora é hélio, exclusivamente hélio, fusão de hidrogênio se transformando em hélio. Mas em outras estrelas maiores que o Sol, mais avançadas no seu ciclo evolutivo, o que ocorre? Todos os elementos químicos são fabricados nos núcleos estelares. Isso eu acho fascinante. As estrelas são as únicas fábricas de átomos que existem. O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono das nossas moléculas orgânicas, dos nossos corpos, cada átomo foi fabricado no interior de uma estrela. As estrelas, nós carregamos em nosso corpo a prova da evolução química da nossa galáxia. Isso é fascinante. Esse é um bom momento para parar. Concluímos aqui, então, o nosso passeio no sistema solar. Ok, gente? Agora eu gostaria de ouvi-los. Alô? Bom, pessoal, quem tiver alguma pergunta e quiser levantar a mão, pode colocá-la por áudio. Tem algumas perguntas aqui, Roberto, que foram Sim. feitas durante a sua exposição. Eu vou colocar aqui enquanto o pessoal se manifesta. A primeira pergunta que apareceu, a pessoa não se identificou, é a seguinte: nos primeiros slides, você mostrou a distância entre os planetas gasosos. Há alguma explicação para a distância entre eles ser mais ou menos igual, ou é só um fato? A distância não é igual. A distância de Júpiter, que é o primeiro deles, para Saturno, que é o segundo, são 5 unidades astronômicas. De Júpiter para Urano, já são 15 unidades astronômicas. E para Netuno são 20. Deixa eu mostrar aqui. Elas definitivamente não são aqui, ó. Definitivamente não são as mesmas distâncias. Veja aqui, por exemplo, ó, Júpiter-Saturno. Estou arredondando, tá? Júpiter-Saturno, 5. Júpiter-Urano, 15. Júpiter-Netuno, 25. Aqui, entre Urano e Netuno, 10. Então, elas não são, os planetas não são igualmente espaçados, não. É uma impressão sua. O que, se os especialistas em formação de planetas falam que a ideia antiga que se tinha, antiga que eu falo até 20 anos atrás, de que os planetas rochosos se formavam obrigatoriamente próximos da estrela e os gasosos longe, isso está descartado, porque os planetas extrasolares que estão sendo descobertos agora, em muitos casos, existem planetas como Júpiter ou maiores, situados tão próximos do Sol quanto Mercúrio ou Vênus. Então,
Supõe-se agora que os planetas se formem em posições várias e depois migrem os gasosos para mais longe da estrela e os rochosos para mais perto da estrela, porque são mais densos. Mas toda essa área de formação de planetas é uma área que está crescendo muito, muito agora, que depende da questão dos planetas extrasolares. É sempre bom lembrar que até uma geração atrás, até meados dos anos 90, não se conheciam planetas extrasolares. Eu só conhecia aqueles da ficção científica, Vulcano e Tatooine. Agora já tem perto de 5.000 planetas extrasolares catalogados. Então, toda essa física da formação de planetas, toda ela ainda está para ser feita. Toda essa modelagem está mais ou menos em aberto. A Jennifer fez uma pergunta aqui. Como se sabe a inclinação de um planeta se ele é esférico? É fácil ver a inclinação dos planetas da maneira como a sua atmosfera se move. No caso de Júpiter, por exemplo, é muito fácil ver como a atmosfera se move e daí ver como o planeta se move. Ou se vamos pegar um planeta rochoso, como Marte, é muito fácil ver e mapeando à medida que o planeta vai girando. O dia em Marte, por exemplo, é um pouquinho mais longo que o dia da Terra, é 24 horas, 40 e poucos minutos, período de rotação. É fácil mapear a posição de características da superfície ao longo do dia e ver que ela... E a partir daí é fácil descobrir o movimento de... a inclinação, não tem problema nenhum. É só uma questão de mapear com cuidado e ter paciência de seguir vários ciclos e ver como é que isso acontece. Isso é muito chato, por exemplo, para Urano, porque Urano praticamente não tem características superficiais. Vai ter que fazer isso com telescópios profissionais, evidentemente, onde aí sim dá para ver. Muitas coisas para o sistema solar externo só foram obtidas com as sondas aí dos últimos 40 anos. Até início dos anos 80, não existiam essas informações. Depois, com as sondas Voyager, por exemplo, as sondas Voyager passaram pelo sistema solar externo aí nos anos 80, 90, até 1990. E aí com elas deu para mapear essas características dos planetas. Foi as sondas Voyager, por exemplo, que encontraram anéis nos demais planetas gasosos, que não se sabia que existiam. A Juliana Soares pergunta: como o cinturão de asteroides se formou? O cinturão de asteroides, vamos falar do cinturão principal, entre Marte e Júpiter. O cinturão, na verdade, todo o disco planetário, quando o sistema se formou, era composto por matéria em grãos pequenos, né, que foram aumentando de tamanho através de colisões inelásticas, até que ficaram só os grãos maiores. O que eu chamo de grão maior? Ora, a gente mora em cima de um deles. Os planetas, os satélites. Mas aquela região entre Marte e Júpiter, ela está submetida a duas forças gravitacionais intensas. O Sol no centro e Júpiter, cuja massa é muito maior do que a de qualquer planeta. Então, o material em partículas que estava ali naquela região não conseguiu coalescer, se formar em objetos grandes por causa da briga aí dos campos gravitacionais de Marte e Júpiter. Acabou, então, sobrando essa região aí. Para o cinturão transnetuniano, lá além da órbita de Netuno, é outra coisa. Aí estava tão longe do Sol que os objetos acabaram se formando muito pequenos, não se formaram objetos muito grandes. E tem muito menos densidade, eles estão mais dispersos também. Bom, ainda nesse contexto, a Maria Elisa perguntou: se um desses asteroides fosse colidir com a Terra, teria algo que poderia ser feito para evitar isso? Os americanos lançaram, no final do ano passado, uma sonda chamada DART, D-A-R-T, não tem de tampa no final, é uma sigla. A sonda DART vai testar o conceito de colidir uma massa conhecida, com velocidade conhecida também, contra um asteroide de tamanho conhecido, para tentar desviar ele da sua trajetória. E a ideia seria essa, ou seja, desviar o asteroide da sua trajetória com uma colisão. Existe um outro conceito que seria pousar uma sonda num asteroide e essa sonda teria um motor que funcionasse
para fora, né, na direção oposta do asteroide propriamente dito, de maneira que o motor funcionando empurrasse o asteroide ao longo do tempo, também para desviá-lo da sua órbita. Mas são conceitos, nada garante que esses conceitos vão funcionar. Nossa sorte é que nós somos um alvo pequeno. Apesar de que, vamos lembrar, colisões de corpos com a Terra sempre ocorrem, todos os dias ocorrem. São as estrelas cadentes. Todo mundo que já foi num lugar escuro, numa noite sem lua, já viu estrela cadente, aquele risquinho fugaz no céu. Aqueles são objetos muito pequenos, pequenos mesmo, do tamanho de um grão de feijão, de um grão de arroz, que queimam completamente lá na alta atmosfera, 50, 60 quilômetros acima do nível do mar. Eventualmente caem objetos maiores. Exemplo, há 9 anos atrás, no início de 2013, caiu em Chelyabinsk, na Rússia, um objeto, um asteroide, um meteoro, que estima-se tivesse de 15 a 17 metros de diâmetro, que se fragmentou na alta atmosfera. Ele explodiu por causa da velocidade do atrito, né, esquentou. A explosão criou um deslocamento de ar que quebrou um monte de vidro, derrubou parede, causou danos. Felizmente ninguém morreu, mas causou vários danos. Então, eventualmente caem corpos maiores na Terra, sim. Mas para ser um risco de desastre planetário, teria que ter corpos de mais de 1 quilômetro de diâmetro. E esses, sim, felizmente, são muito raros. Eu vou colocar duas perguntas em uma agora. A Ana Luiz Damasceno, ela pergunta como nós conseguimos conhecer e estudar a estrutura interna dos planetas mais distantes. E uma pergunta semelhante que surgiu no slide é... Peraí, cadê? Como a gente consegue saber do que é feito um cometa? Bom, no caso dos planetas, modelos, modelagem. Sabe-se as dimensões dos planetas e é possível, a partir das dimensões que são medidas, estimar suas massas, também por argumentos aí de dinâmica de mecânica celeste. Uma vez que se saibam as massas e as dimensões, é possível estimar a densidade. E daí é uma questão de materiais, de como se dá a estrutura interna. Por exemplo, se você tem um material gasoso, como o hidrogênio ou hélio, submetido a uma pressão muito grande, ele não vai estar na forma de hidrogênio ou hélio molecular, ele vai estar na forma de hidrogênio metálico, ou hélio metálico. É uma estrutura que só existe por causa de pressões muito, muito grandes. E os seus núcleos rochosos também são modelos. Ninguém jogou uma sonda, ninguém foi lá ver como é que era. São modelos que explicam as características observadas, as medidas. É meramente uma questão de modelagem. Os cometas são mais simples, já vários cometas passaram razoavelmente próximos à Terra nas últimas décadas, que deu para fazer imagens da sua superfície com bastante clareza. Houve até um cometa chamado Churyumov-Gerasimenko, uma sonda pousou no cometa, então deu para descrever ali com clareza como é que é a forma de um cometa. E desde a última passagem do cometa Halley, que foi em 1986, uma sonda da Agência Espacial Europeia chamada Giotto passou bem pertinho do cometa Halley, pertinho do núcleo. Entrou na cabeça do cometa, passou perto do núcleo e fez imagens, fez fotos. Então, os cometas são bem mais conhecidos nesse aspecto do que os núcleos dos planetas externos. Pegando uma outra pergunta aqui do slide, Roberto, é a seguinte: poderia explicar de novo por que os planetas estão todos no mesmo plano no sistema solar? Todo o sistema planetário tem essa característica? Sim, supõe-se que sim. Como eu falei para vocês, os sistemas planetários extraterrestres agora estão começando a ser estudados. Na verdade, para se estudar sistemas planetários extraterrestres, é preciso uma tecnologia que ainda não está funcionando. São telescópios na faixa dos 30 a 40 metros de diâmetro na Terra. Tem alguns em construção, devem estar operacionais lá para 2025, por aí, 24, 25. Um telescópio como o James Webb, que está agora, que foi lançado, está em fase de configuração, deve estar operacional lá na metade desse ano. Então, os sistemas planetários extrasolares são muito pouco conhecidos, mas no caso da Terra, imagine uma bola de gás, a nebulosa protosolar. Ela começou a se condensar, não importa o gatilho, mas ela começou a se condensar, e uma vez que começou a se condensar, ela vai se condensar cada vez mais e vai girar cada vez mais rápido, por conservação de um momento angular, conservação da quantidade de movimento angular.
ela vai diminuindo de tamanho e aumentando de velocidade. É aquela história da bailarina, né? A bailarina está girando com uma certa velocidade com os braços abertos. Quando ela encolhe os braços acima da cabeça, a distribuição de massa do corpo dela fica, em média, mais próxima do eixo de rotação. Então, o que acontece? Por conservação de momento angular, ela aumenta a velocidade. É a mesma coisa. A nebulosa protosolar foi encolhendo e aumentando a sua rotação. Ok? Quando a rotação chegou na velocidade suficiente, por estar girando, ela ejetou um disco equatorial de poeira e gás. Desse disco de poeira e gás, formaram-se todos os planetas e seus satélites. Então, tudo está basicamente no mesmo plano. É claro, não está matematicamente no mesmo plano, porque teve colisões, teve interações entre corpos, teve todas as perturbações lá do sistema solar primitivo. Mas é por causa disso, ou seja, que nosso sistema solar tem toda uma origem comum na nebulosa protosolar, que ele é plano. Em princípio, todos os sistemas planetários devem ser parecidos. Outra pergunta aqui do slide é: quais fatores determinam a formação de atmosfera em um planeta ou em um satélite? Vários. A composição química do corpo, quando ele estava em formação, o fato dele ter perdido gases ou não ter perdido lá nos seus instantes iniciais. O caso do Vênus-Terra é o exemplo clássico. Vênus e Terra têm mais ou menos o mesmo tamanho e a distância ao Sol é mais ou menos a mesma. Por que então que Vênus tem 92 vezes a pressão atmosférica que nós temos, tem tanto gás carbônico assim? Na Terra também tem bastante carbono. Onde é que está esse carbono? Esse carbono na Terra está na forma de rochas, de carbonatos, basicamente. Em Vênus não, ele está livre na atmosfera, na forma de dióxido de carbono. Então, o que levou eles a ser tão diferentes assim? As condições iniciais, lá do começo do sistema, ou seja, quantidade de gás disponível, eventuais colisões, variações de... A Terra teve ciclo de variações de temperatura, né? Às vezes a temperatura, se você pegar a história do planeta aí, ao longo de centenas de milhões, de bilhões de anos, a Terra teve episódios de baixa temperatura, com a atmosfera mais baixa, mais próxima da superfície, e uma grande quantidade de água congelada, cobrindo uma fração grande da superfície da Terra, e outros episódios em que a Terra tinha a atmosfera mais alta, né, mais quente, e uma grande quantidade de gases dispersos na atmosfera. Isso tudo, então, está relacionado com a formação do sistema e com vários aspectos de condições iniciais lá de quando o sistema se formou. Estou falando exclusivamente dos planetas rochosos. Os gasosos têm uma natureza diferente. No caso de Marte, a massa dele é 11% da massa da Terra. Marte já teve uma atmosfera mais rica e mais densa. Existem traços de erosão na superfície de Marte que indicam que já houve rios fluindo na superfície de Marte. Esses rios secaram, provavelmente todo esse material, ou a água, ela evaporou, foi embora e o planeta perdeu essa água. Exatamente porque ele é muito pequeno, tem pouca massa. Mercúrio é a mesma coisa, além de ser muito menor, ainda está bem perto do Sol, que funciona como um maçarico, né? Muito, muito quente. Então, Mercúrio não tem atmosfera por causa da enorme proximidade com o Sol, do calor solar. Ou seja, a constante solar em Mercúrio, a constante solar é a quantidade de energia por unidade diária que chega aqui na Terra. A constante solar em Mercúrio é muito, muito, muito maior do que a da Terra. Então, o planeta simplesmente não aguentou. A atmosfera do planeta, se é que ela existia no começo, ela não aguentou por muito tempo. Bom, só para avisar para o pessoal que eu vou já pegar aqui as perguntas no chat, tá? Estou só terminando de ver as que estão lá no slide. Outra pergunta é: como é possível medir a velocidade dos ventos em Vênus e por que a rotação dele é tão lenta? A rotação lenta provavelmente são condições da formação do planeta, às vezes até colisões. A Terra que a gente mora é a Terra versão 2.0. Por quê? Porque a Terra sofreu uma colisão com um corpo muito grande, provavelmente do tamanho de Marte, quando tinha entre 50 e 100 milhões de anos. A Terra tem 4,6 bilhões, então 50 milhões de anos é bem no comecinho do sistema solar. A Terra é uma bola incandescente.
Dessa colisão inicial se formou a Lua, e provavelmente o eixo se inclinou. Vênus deve ter tido eventos similares que resultaram na desaceleração da sua rotação. Provavelmente foi isso. A primeira parte da pergunta, qual era mesmo, Lucas? Me escapou, eu não anotei. Era sobre como são medidos os ventos em Vênus. Medir vento, sondas já passaram pela atmosfera de Vênus e é possível medir. Já teve, inclusive, sondas que pousaram em Vênus, sondas russas, as sondas Venera. Venera quer dizer Vênus em russo. Lá dos anos 80. São bolas de aço, cilindros muito, muito resistentes, capazes de aguentar muita, muita pressão. Foram lançados para cair na superfície e, enquanto caíam, fazer medidas atmosféricas, o que deu, vários não deram certo, morreram antes de pousar, mas pelo menos uma delas, duas, funcionaram 1h30, 2, depois que pousaram. Depois foram esmagadas pela pressão atmosférica e pela turbulência. Mas, então já houve sondas que pousaram, que sondaram a atmosfera de Vênus. Existe, para os próximos anos, um projeto dos americanos de mandar 2 sondas para Vênus para entendê-lo maior. Porque não existem sondas que vão até Vênus já faz mais de 30 anos. Então já está mais do que atrasado a ideia de se explorar Vênus. A superfície de Vênus é feroz, mas tem uma perspectiva interessante que era a alta atmosfera de Vênus. O astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, aquele da velha série Cosmos, lá dos anos 80, uma vez levantou ele era cientista planetário, ele levantou a possibilidade de que a alta atmosfera de Vênus, a mais ou menos 50 quilômetros acima da superfície, teria temperatura, condições de temperatura e pressão razoáveis para ter vida bacteriana. Tem alguma coisa lá ou não tem? Então, está mais do que na hora de se conhecer Vênus, o irmão malvado da Terra, melhor. Isso vai ser feito agora nos próximos anos. Aproveitando o tema de Vênus, Roberto, vou colocar aqui uma pergunta da Giovana, aqui mais ou menos nesse sentido. Por que Vênus continua rotacionando no sentido oposto ao dos outros planetas? Não teria alguma força influenciando para alterar esse sentido para o normal? Não. Uma vez que ele se estabilizou com essa velocidade de rotação e com esse sentido do eixo de rotação, não tem nada que o tire dessa posição. Também é uma questão das leis de conservação da física, da conservação de momento angular. Se você tem um corpo girando com um certo momento angular, você alterar esse momento angular requer muita energia. Essa energia não existe. Eu fiz essa experiência, que eu me lembro, eu estava no ensino médio, longe, lá no século passado. Se você pega uma roda de bicicleta, você segura ela pelo eixo, pede para alguém girar a roda de bicicleta. Você está segurando nos 2 lados do eixo, a roda de bicicleta está nesse plano aqui. Pede para uma pessoa girar, rápido. Está girando? Tenta inclinar assim. Você vê a força que você precisa fazer. Para quê? Para alterar o momento angular, para alterar o eixo de rotação de um corpo em movimento. Então, uma vez que Vênus está girando com esse sentido do eixo de rotação, não tem o que altere. O que levou a ele ser ao contrário? Condições de formação do sistema. Ele está bem próximo do Sol, provavelmente sofreu colisões que o levaram ele a se acomodar nessa posição. A Luana pergunta se tem algum motivo por trás da preferência pelo parsec como unidade na literatura. É mais fácil obter, em termos técnicos, em termos de medida, é mais fácil medir em parsecs do que medir em anos-luz. Por quê? Porque a medida do parsec ela se dá em relação à paralaxe dos corpos celestes. Parsec é a contração de 2 palavras em inglês, parallax second, segundos de paralaxe. Um objeto que tenha, por definição, uma paralaxe de 1 segundo de arco está à distância de 1 parsec. Essa é a definição de parsec. E quanto menor for a paralaxe, maior é a distância que está o objeto. É muito mais simples obter distâncias em paralaxes. O parsec já é eu falei errado, é muito mais simples medir distâncias em parsecs, porque uma vez que você meça a paralaxe do corpo celeste, o que é medir paralaxe? Aqui está o Sol, a Terra gira em torno do Sol. Lá, na câmera, está um objeto.
que você quer medir a distância. Você tira uma fotinho do objeto aqui, desse lado, tira uma fotinho desse objeto aí em relação a objetos de fundo muito, muito distante, galáxias, por exemplo, muito, muito distante. Passou meio ano, você está aqui desse outro lado da Terra, tira uma outra fotinho do mesmo objeto com outro fundo. O quanto esse objeto vai se mover em relação a esse fundo depende da paralaxe, depende da distância. Quanto mais longe está o objeto, menos ele vai se mover em relação ao fundo. Essa é a ideia da paralaxe. Então, em termos técnicos, é muito mais simples obter distâncias em parsecs, e por isso que o parsec é mais usado na astronomia profissional. Apesar de converter de um para o outro é muito simples. O Lucas Andrin... Me perdoa, só fazendo um complemento. É mais simples medir distâncias em parsecs, porém é mais complicado explicar o que é o parsec para quem não tem treinamento técnico em astronomia. Por isso, a divulgação em astronomia continua sendo feita em anos-luz, mesmo que se fale em milhões ou bilhões de anos-luz. Então, o parsec serve mais para artigos técnicos e o ano-luz serve mais para artigos de divulgação. Diga. O Lucas Andrin, ele pergunta se é muito raro encontrar sistemas planetários estáveis possuindo, considerando um plano de referência, órbitas verticais e horizontais. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que, se eu entendi bem, ele quer saber se é raro encontrar planetas em que os objetos não estão todos no mesmo plano, é isso? Não sei se é isso. Eu entendi que seja isso. Se é essa questão, sim, é muito raro. Tanto quanto eu sei, isso não existe. O problema é o seguinte, os planetas extrasolares conhecidos até agora, em sua maioria esmagadora, bem mais de 90%, são planetas gasosos, planetas tipo Júpiter. Por que isso? Uma questão muito simples, é muito mais fácil localizar esses planetas. Os planetas pequenininhos de tipo terrestre são muito, muito difíceis de localizar em torno de outras estrelas. Então, isso quer dizer que a gente tem uma visão incompleta de todos os sistemas extrasolares, e além de ser incompleta, ela tem um viés, que a gente está vendo muito mais um tipo de planeta e não um conjunto completo, um estatisticamente completo deles. Por isso que se sabe muito pouco a respeito desses planetas ainda, e a questão de distribuições orbitais, ainda não estamos no ponto para fazer esse tipo de estudo em larga escala. Provavelmente estaremos com o telescópio James Webb e com os ELTs, com os Extremely Large Telescopes, telescópios na faixa de 30 a 40 metros de diâmetro, que devem estar operacionais daqui a uns 3 anos, mais ou menos. 3, 4. Eu vou colocar uma pergunta aqui no Slido, que talvez já apareceu, mas de todo modo vou ler ela. O que aconteceu no universo ou na Via Láctea para alguns planetas serem rochosos e outros gasosos? Não é questão de um evento. É simplesmente o processo de formação dos planetas em si. Não foi nenhum... Os planetas, vamos ficar no caso do Sistema Solar. Eles têm todos a mesma idade, então não houve nenhum evento que definiu planetas a partir de um certo momento vão ser rochosos, antes vão ser gasosos. Não, nada disso. Os planetas se formaram rochosos e gasosos. Os rochosos, constituídos por material mais denso, menores em tamanho, os gasosos, constituídos por material menos denso, basicamente hidrogênio e hélio, mas em volume muito maior. São condições de formação distintas que levaram à formação no mesmo sistema, estou falando do sistema solar, no mesmo sistema de planetas das duas naturezas. São condições locais. Mais próximo do Sol tem uma condição, mais longe do Sol tem outra condição. Então, não se trata de um evento que definiu o que mudou a formação de um planeta de um tipo para o outro. Mais uma pergunta do Lucas Andrin, aqui no chat. Como é possível descobrir o período de rotação solar em meio às correntes convectivas de gases superaquecidos em sua dinâmica? A rotação solar é bem simples de medir. Basta você fazer fotos do Sol com um filtro apropriado ao longo aí de 30 e poucos dias. E é possível mapear características na superfície e ver como é que ela se move. Os flares, as manchas, as fulgurações,
Não, isso é bem simples de fazer. O Galileu começou a fazer isso no século XVII. No século XVII, Galileu já descobriu, a partir do estudo das manchas solares, que o Sol girava. Tinha um período aí em torno de 30 dias. A Gabriela Puri pergunta se existe alguma estrela que esteja avançada no seu ciclo evolutivo a ponto de no seu núcleo serem produzidos átomos de elementos radioativos, como, por exemplo, urânio e césio. Sim, claro, sem dúvida. Todos os átomos, eu falei lá no finalzinho, todos os átomos que a gente conhece são fabricados em interiores estelares. Se você está falando dos átomos lá, os mais pesados da tabela periódica, urânio, tório, por exemplo, são os, urânio, plutônio, tório, acho que são os elementos naturais mais estáveis, mais pesados que existem. Eles são sintetizados nas estrelas durante, não antes, não depois, durante as explosões de supernova. Porque para sintetizar esses elementos, você precisa ter uma fonte copiosa, abundante de nêutrons. E isso existe durante as explosões de supernova. Então, supernovas existem vários aí, catalogadas, todos os anos tem algumas dezenas, e essas estrelas, no momento das explosões, estão produzindo os elementos mais pesados. E é claro que esses elementos existem, né? Já foram produzidos. Aqui no Sistema Solar, a gente tem amostra desses elementos todos. Aqui na Terra, a gente tem urânio, tem tório, tem césio. E de onde que vieram esses elementos? Esses elementos já compunham a nebulosa protosolar quando o sistema se formou. Isso mostra que, obviamente, o Sistema Solar, o Sol, não é uma estrela de primeira geração. O Sol ele já se formou a partir de um meio interestelar enriquecido por gerações e gerações de estrelas anteriores a ele. Tanto é que no Sol, aqui na Terra, no nosso entorno, tem elementos produzidos por estrelas de baixa massa, como é o caso de hélio, como é o caso do carbono, do nitrogênio, produzido por estrelas de massa intermediária, como é o caso de cálcio e de oxigênio, produzido em estrelas de alta massa, que explodem com supernovas, como é o caso de urânio e de tório. Então, como eu falei para vocês, nosso entorno e até os nossos próprios corpos são uma amostra da nucleossíntese na nossa galáxia ao longo de toda a sua história de 13 bilhões de anos. O Antônio Fickel pergunta: qual seria o motivo de um corpo rochoso, como por exemplo Plutão, estar próximo dos gigantes gasosos? O senhor disse que os planetas rochosos tendem a se aproximar da estrela que orbitam. Isso poderia estar acontecendo com Plutão? Se é Não, que não. Plutão é realmente rochoso, estou supondo. Não. Tem vários nãos aí. Primeiro, Plutão não está perto dos planetas gasosos, ele está bem mais longe. Bem mais longe. Plutão está a mais ou menos 40 unidades astronômicas do Sol. E o mais perto dele que o Urano, perdão, Netuno, o Netuno está a 30, ou seja, tem uma distância de 10 unidades astronômicas aí, por causa da distância mínima. Essa distância pode ser bem maior se estiver cada um no lado do Sol. A densidade de Plutão é mais baixa do que a dos planetas rochosos e é mais alta que a dos planetas gasosos. A densidade de Plutão é na faixa, eu não estou lembrado do número exato, entre 2 e 3 gramas por centímetro cúbico, ou toneladas por metro cúbico, como vocês queiram. E isso vale para os outros planetas anões, mesma coisa. Lá no cinturão transneptuniano, lá onde estão os planetas anões, tem corpos de natureza diferente daqueles dos planetas clássicos. Então, não é que ele esteja migrando, ele não está migrando, ele está numa órbita estável, mas são corpos de natureza diferente dos demais planetas. E o cinturão transneptuniano, tudo é muito longe, tudo é muito pouco denso. Tem uma discussão enorme se poderia ou não existir um outro planeta mais ou menos do tamanho de Urano ou Netuno lá no sistema solar externo, a centenas de unidades astronômicas do Sol. Mas como lá tudo é muito longe e as distâncias entre os planetas são muito grandes, então as perturbações gravitacionais que um eventual planeta assim, esse planeta normalmente é chamado como novo planeta, o planeta X, eventuais perturbações gravitacionais dele com outros corpos são muito difíceis de medir. Então, se sabe ainda muito pouco do sistema solar externo, é preciso mais estatística. E tem um outro telescópio que está em fase de construção agora, que se chama Telescópio Vera Rubin, RUBIN,
IN, com N de nariz, que vai fazer levantamentos de todo o céu da forma de... É um telescópio automático, não vai ser assim, apontar para o alvo A, para o alvo B, para o alvo C, para o alvo D, não. Vai tirar fotos em mosaico, plaque, 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 sobe um pouquinho, plaque, 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 sobe mais um pouquinho, plaque, 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 assim sucessivamente. E a cada 3 dias repete tudo de novo, depois superpõe as imagens. Tudo que variar em brilho ou que se mover vai aparecer, vai saltar. O telescópio de varredura. Então, se espera que com uma varredura completa obtida por um telescópio dessa natureza, se descubram centenas, talvez milhares de corpos do sistema solar externo a mais, aí sim vai poder ser feitas estatísticas a respeito de movimentos, de órbitas desses corpos e como eles se comportam aí ao longo de muito tempo, seu comportamento secular. Bom, então, a última pergunta que apareceu aqui no slide é: os outros planetas rochosos possuem um campo magnético como a Terra? Se sim, é possível observar neles fenômenos como as auroras boreais? Sim, sim. Eu não estou lembrado se em Vênus isso acontece, em Marte também. Eu não estou lembrado de Mercúrio, se tem campo magnético ou não. Sinceramente, não lembro. É possível encontrar auroras, e se encontra auroras nos planetas gigantes gasosos também. Tem belas auroras em Júpiter, que são fotografadas. É fácil a gente encontrar as fotos. Sim, sim, o mecanismo é o mesmo, ou seja, o fato de ter o campo magnético do planeta ser um dipolo vai fazer com que as partículas carregadas incidam preferencialmente na direção dos polos, vai provocar auroras, claro. Sim, sem problemas. Bom, pessoal, as perguntas terminaram. Não sei se alguém tem ainda mais alguma pergunta. Se não, vou agradecer, Roberto, você. Muito obrigado pela Obrigado a aula de vocês por me hoje. ouvirem. Acho que foi bastante proveitoso. E na quinta-feira a gente continua. Vou suspender aqui a gravação